Olá, oi gente, oi Ana Paula, olá todo mundo, bom domingo, vou assinar para vocês também, oi Michele, também estava com saudade de vocês, olá, vão chegando devagar, o tema hoje é grande, o tema hoje é muito grande, a gente pode voltar em algumas banquinhas, ele tá aqui como sempre, né? É muito pidão, me vê aqui sentada, esperando para começar, acha que é tudo para ele, né? Então tá aqui. Vocês quase nunca vão ver a irmã, porque ela fica ali quietinha, ele é o centro do mundo. Durante o Esperança Feminista, teve um dia que ele veio pro colo e subiu na mesa. E aí algumas pessoas disseram, é demais, ela vai embora, é demais, é demais se vocês soubessem tudo que ele faz, né? Mas faz bem, né? Dá um afeto bom, e ele é muito bonzinho, assim, bobão. Agora tá aqui, a mão tá aqui porque tem que estar nele. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde, que consigam estar em paz. Eu imagino que para muitas de vocês final de semestre, deve estar tendo pressão para qualificar, para defender, então eu espero que o grupo aqui ajude vocês um pouco a acalmar essa angústia. No momento que disse que pausou, se vocês puderem me dizer se está tudo bem. É muito bom estar de volta. A gente parou domingo passado pelo Dia das Mães, né? Mães no sentido mais amplo que vocês viverem, de quem tiver cuidado, adorado vocês e a quem vocês cuidem, adorem. No domingo seguinte eu desejo a todas vocês que essa seja uma experiência boa na vida, né? Eu começo com alguns recados enquanto vocês vão chegando. Eu sempre imagino vocês chegando, Amazonas, Cuiabá, quase que chegando, Florianópolis, chegando mesmo, né? A gente vai chegando como se estivesse fazendo barulho, se ajeitando para começar. O nosso tema de hoje é um tema muito grande, que é como definir a metodologia de um projeto, né? Eu vou tentar passear por muitas das questões que eu acho que passam na cabeça de muitos de nós quando vamos desenhar um projeto, mas sabendo que a gente pode ter outras oportunidades aqui para voltar às questões, para conversar. E eu tô lendo de onde vocês são: Brasília, Uberlândia, Piauí, Piapina, Ceará. Primeiro recado: nós terminamos o Esperança Feminista. Hoje, às 19h, o questionário some. Então, por favor, se você fez o curso, se você está assistindo depois, hoje termina a possibilidade de você responder para vir a ter o certificado. Se você quer assistir sem certificado, então pode ignorar os questionários. Mas se você quer o certificado, hoje é o último dia para você responder. Gente, repitam comigo. Hoje é o último dia para responder os questionários. Por favor, à meia-noite termino, tá? Hoje, à meia-noite, termino os questionários. Mas eu queria muito agradecer a vocês que fizeram, que acompanharam as 6 semanas. Para mim foi um encantamento, foi um encontro maravilhoso e intenso, né? Que são 6 semanas, 2 vezes por semana a gente estava aqui e um grupo se manteve em todo o percurso. Foi muito bacana. Então, agradeço vocês que fizeram circular o livro, que conversaram, que vieram, e a todas as pessoas que estão fora daqueles dias também acompanhando. Quando quiserem, mandem trechos que estão lendo, mandem comentários do que pensaram, que é muito bacana, né? Para quem escreve, vê depois a palavra circulando e ganhando outras pronúncias, outras compreensões. Nós já passamos metade, se eu não estiver errada, a Jéssica e a Marta estão aqui,
mas nós já passamos metade desse nosso módulo agora da banquinha. Para mim, é incrível que nós já estamos virando a metade, ou seja, passa rápido, gente. Eu não sei para vocês, mas mesmo do meu lado, que tem que estudar, preparar, pensar o que eu venho fazer, tá passando rápido. Nós temos o grupo no Telegram, que eu gravei hoje 9 áudios, tinham perguntas, que eu vou hoje tentar reproduzir as perguntas, mas estão lá os áudios. Eu sugiro muito que vocês entrem para ver, porque a gente esquenta um pouquinho antes de vir para cá no Telegram. Então, quem não faz parte do Telegram, tá no Linktree como fazer parte. Sobre como receber o certificado do Esperança Feminista, se alguém puder aqui responder, mas a gente tem no tutorial que explica a mesma coisa sobre a inscrição da banquinha, tudo tá lá no tutorial, tá? Hoje eu fiz uma publicação aqui que é sobre a mudança da plataforma. Na verdade, é um ajuste dentro do governo federal da plataforma Lattes. Você pode achar que não tem risco nenhum e não se preocupar em fazer o backup do seu currículo. Eu sugeri que todas nós tomássemos, talvez, essa oportunidade de mudanças de sistemas para pensar em fazer um backup do seu currículo Lattes. Inclusive, fazer um backup offline, né, sem estar online, em formato Word ou RTF, porque você depois pode editar. E não precisa ter nenhuma idealização persecutória de que vão destruir o Lattes. Não, assim, eu particularmente não confio em um governo que persegue a ciência. E a plataforma Lattes é uma plataforma gigante de memória, de comunicação científica, de encontro de grupos. Agora, você pode não concordar comigo e achar que esse é um governo que protege a ciência. Mas mesmo assim, mesmo que você discorde de mim e ache que nada merece alerta, que tal tirar o seu domingo, 10 minutos e fazer um backup, caso você esteja conseguindo fazer, tá? Então, a gente não precisa fazer nenhuma disputa política. Se você tem uma percepção política diferente, uma opinião política diferente da minha, aproveita e faz o seu backup do currículo. Tá certo? Eu particularmente acho que é sempre problemático quando esse governo mexe em estruturas políticas, estruturas da ciência, desculpe. Podemos começar? Vocês se incomodariam que se eu tirasse os comentários, aí a gente fica uma meia hora conversando e depois eu retorno os comentários, porque ajuda mais a quem eu vou aumentar o som para ver se tem algum problema para alguém. Alguém que precise fazer leitura labial e tudo, menos dispersão ajuda mais, pode ser? Vou tirar os comentários. Parece sim que o Lattes está fora do ar, mas se ele voltar, alguém escreve nos comentários e aí, quem sabe, as outras pessoas possam fazer o backup. Podemos começar? Então, o nosso tema de hoje é como definir uma metodologia para o seu projeto de pesquisa. Eu imagino que você ainda está na fase do projeto, né? Você não está na fase da escrita, da dissertação, do livro, da tese, do artigo. Você está naquela fase, você está pensando o que você vai fazer, ou como você vai fazer aquilo que provoca você. Eu queria saber, na verdade, eu vou abrir os comentários muito rapidamente para vocês me dizerem se vocês já ouviram algumas dessas frases que eu vou começar a dizer. Só me dizem assim, sim ou não. Por exemplo, você dizer, na hora que você está definindo a sua metodologia de pesquisa, você dizer assim, eu estou tendo dificuldade para definir o meu método, a minha técnica de pesquisa para o meu projeto, porque eu nunca fiz um curso de metodologia na minha graduação. Ou porque no meu curso era muito fraco metodologia, né? Quem de vocês já fez essa frase?
De dizer, olha, eu tô tendo um monte de dificuldade porque métodos no meu curso era muito ruim. Aquele é professor, vou usar o masculino, tá? Aquele professor que me deu métodos, ele dava mais epistemologia, ou ele só entendia de métodos quantitativos e não qualitativos. Eu queria dizer que isso é uma desculpa esfarrapada, né, gente? Ao mesmo tempo que métodos pode parecer assim uma coisa muito difícil e tudo, é uma coisa que a gente pode estudar com manuais, a gente pode estudar em encontros assim, a gente pode estudar com os outros, né? Então, essa desculpa não vale, isso é uma desculpa. A gente diz com raiva, todas nós já dissemos isso, né, Isa? A gente ainda fala assim, como se alguém tivesse que prestar contas a nós pelo problema que a gente está tendo naquele momento. Eu queria dizer que não. Que se você selecionar um manual e começar a estudar, você vai ver que você domina e vai conseguir enfrentar. A gente colocou, eu imprimi, simplesmente porque eu não estou com meus livros aqui, eu imprimi só para vocês verem o que a gente leu para hoje, que é de um manual que se chama Introdução à Metodologia da Pesquisa, um guia para iniciantes. Pode parecer um título muito despretensioso, e eu estou no doutorado, como é que eu vou ler um manual que é um guia para principiantes, iniciantes? É uma maravilha, gente, porque tem um resumo das coisas mais óbvias e para ajudar você a pensar. Então, se você tem que escolher um manual, quem sabe esse pode ajudar você. E aqui a Mônica está pedindo o manual, tá nós colocamos um trecho dele aqui nas leituras. Eu sugiro, só faz sentido ler manual de métodos quando você está tentando solucionar o seu problema para o seu projeto. Você está dizendo por onde eu vou. Entendeu? Você pode ler outros manuais, a autoria é UWE Flick, F-L-I-C-K, se alguém puder escrever. Se chama Introdução à Metodologia da Pesquisa. É simples, é bom, uma leitura simples, né, agradável, e ajuda você a pensar por onde você pode estar querendo ir para solucionar o seu problema de pesquisa. É uma leitura super simples, Zé. Então, eu vou voltar para as minhas perguntas, né? Então, uma é essa. A outra é, que teoria eu tenho que ter? Que teoria eu vou ter que usar para coletar dados? Quantas de nós já não fizemos essa pergunta? Ou então, como relacionar teoria, conceitos, métodos, técnicas e análise? Eu não sei, porque como é que eu relaciono isso, né? Como eu posso generalizar a partir de entrevistas, a partir de... Que técnicas são mais confiáveis? De dizer, toda pesquisa tem que ser quantitativa? Não, né? Qual o tamanho da minha amostra? Aí você está fazendo entrevista com 5 pessoas e você diz a minha amostra. Eu posso estudar um caso só ou eu posso estudar 10 casos? Você faz essa pergunta antes de fazer o percurso de qual é o método que você tem que fazer e por quê para responder a pergunta. Ou seja, qual é o tamanho da amostra que eu tenho que ter? Essa pergunta não pode ser feita em abstrata, ela tem que ser feita relacionada ao seu tema e o seu problema de pesquisa. Então, tudo que eu vou falar hoje, eu espero que você me escute e eu vou me digam, a Lauriene está dizendo sobre que o som voltou, só quero saber se vocês estão ouvindo, se o som está bem, antes de eu tirar os comentários. Podem me dizer se está tudo bem? Porque aí eu vou tirar os comentários para começar. Enquanto vocês me dizem sim ou não, lembrar que tudo que eu estou dizendo hoje... Obrigada, Jéssica, vou tirar os comentários. Tudo que eu estou dizendo hoje, você tem que me ouvir com muita desconfiança, porque você que melhor sabe o seu campo de pesquisa, o seu campo disciplinar. Então me escuta como uma possibilidade de se pensar técnicas e métodos enquanto você desenha o projeto, mas não como uma verdade absoluta, porque só você vai saber o que se aplica ao seu campo, o que se aplica à sua área, à sua disciplina, tá certo? E o melhor momento para ler um livro de metodologia é quando você está tentando resolver as suas técnicas de pesquisa. Então vamos lá. Eu vou usar hoje como sinônimo métodos e técnicas. Algumas pessoas usam métodos como sinônimos de epistemologias.
Eu vou fazer uma metodologia feminista, eu vou fazer uma metodologia marxista, eu vou fazer uma metodologia. Isso a gente vai deixar de lado, que são as epistemologias, o marco de pensamento maior, um método antirracista. Essa a gente vai deixar de lado. A gente vai mergulhar em métodos como técnicas, que é essencialmente definido. Lembra que a gente já viu aqui aquela formulazinha que tem problema de pesquisa, que tem a sua variável, que você vai desenhar as perguntas de pesquisa ou sua hipótese? Isso é o que vai encaminhar você para suas técnicas. A depender de como seja a sua pergunta, algumas técnicas, alguns métodos são possíveis para responder ou não. Eu vou dar exemplos, eu vou aterrissar. Você tem que analisar, então, primeiro é esse, qual é a relação entre o seu problema de pesquisa, a sua hipótese, as suas perguntas e como você quer responder. A gente vai explorar isso em profundidade. O segundo, o que eu estou chamando, a realidade material, que é só sua. Material passa por recursos financeiros, passa por tempo, por acesso ao campo, que você que vai saber qual é o que você tem no tempo de um mestrado ou de um doutorado. A nossa regra aqui hoje são duas. É melhor não ter dados, é melhor não ter empiria do que ter uma empiria ruim. Gente, eu vou repetir. É melhor não usar pesquisa empírica do que usar dados inseguros ou ruins. Essa história que as pessoas dizem, não há outro dado, então é esse o que eu uso, isso está errado. Nós nunca usamos pesquisas empíricas ruins, ou que não são validadas, ou que não são confiáveis, nós não usamos. O único dado disponível sobre tortura nas prisões é esse, que é um fenômeno muito importante, mas ele tem muitas fragilidades em como foi coletado. Nós não citamos, nós não usamos. Nós usamos estudos cujo percurso metodológico é confiável. Isso não quer dizer que ele não tenha limitações. Todos os estudos têm limitações. Mas aquilo ao qual ele apresenta é confiável. Esse é um dado muito importante. Então, você só vai fazer pesquisa empírica se aquilo que você se propõe, que pode ser pequenininho, está seguro, está confiável, você consegue apresentar mesmo com limitações. Então, a coisa mais importante para mim, pensando em quem está no mestrado, no doutorado, é que você termine, ou quem está escrevendo um artigo, é que você termine e que você não fique empacado em ter desenhado algo que não é possível ser feito. O mais importante é fazer. Entendem isso? Então, pensa se você vai conseguir com a realidade material que você tem, que é o acesso ao campo, as autorizações, entrevistar as pessoas, analisar os arquivos, o que você for fazer nesse recorte de tempo. Ir para um comitê de ética, que pode ser uma dor de cabeça. Então, essa é a segunda variável, segundo braço que nós vamos investigar. E o terceiro, tenta pensar qual é o seu verbo de pesquisa. Ele parece mais ser exploratório, ele parece que quer testar algo, ele parece que quer compreender algo, ele parece que quer comparar algo. Estudos comparativos, por exemplo, em geral pedem técnicas quantitativas. Estudos exploratórios, eles podem ser muito bem feitos com técnicas qualitativas. Eu vou usar esse binômio hoje, quantitativo e qualitativo, só para facilitar a nossa conversa. Vocês leram no texto como ele apresenta críticas, inclusive, a esse vocabulário, né? Então, vou dar um exemplo a vocês. Quando você pergunta num questionário quantos anos você tem, a pessoa vai dizer um número: 12, 13, 30, 50, 70. Esse é um dado típico de pesquisa quantitativa. Mas você pode querer explorar concepções e vivências de idade para as pessoas. Então não basta você perguntar a idade. Você tem que explorar como aquele momento etário é significado em determinado grupo. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando eu cheguei nas unidades socioeducativas de internação, que são, né, unidades de parte de um sistema socioeducativo, mas também punitivo, em que há tranca,
ao modelo de uma cadeia, né? Mas que são para os adolescentes em infração, em confronto com a lei penal. Então, são adolescentes, 15, 16, 17 anos. Quando eu cheguei ali, muitas das meninas falavam, o meu marido. Essa é uma categoria que, se você não se permite escutar, explorar, você tem uma decodificação. A decodificação marido é uma conjugalidade, é uma relação de família, é uma relação sexual amorosa e de afeto. Marido, naquele momento, para aquele grupo de meninas, veja as ressalvas que eu vou fazendo, significava com quem ela havia coabitado no mundo da infração penal. Então poderia ser o que nós chamaríamos, nós, fora daquele universo, se chamaria como um companheiro, como um namorado mais longo. Marido não na acepção de um regime de conjugalidade, de estatuto civil. Era alguém da qual se tinha uma afetividade sexual, familiar, de um tempo prolongado. Era o meu marido. Então ela podia ter tido 3, 4 maridos antes de cair no sistema. Mas isso não quer dizer que ela teve 3, 4 casamentos, como poderiam ser lidos fora daquele contexto. Esse é um exemplo. E qual é o problema disso? Se você não fez uma fase exploratória qualitativa, você pode fazer um questionário que diga seu status civil, solteira, casada. Ela vai dizer, eu tinha um marido. E o que isso significa? Entendem? Porque essa categoria, ela foi ressignificada por aquele grupo. Isso eu já enfrentei, por exemplo, em aborto, né? Você perguntar para uma mulher, você abortou cara a cara? Ela vai dizer, eu tirei, eu ajeitei minha menstruação, mas em geral ela vai dizer, eu tirei, né? Eu quero tirar. Ela muito raramente vai dizer, eu fiz um aborto. Então, pesquisas qualitativas, você tem que ser sensível em como você usa as perguntas e as categorias. Você precisa de um tempo de escuta para poder daí refiná-las. Então, a grande vantagem, se eu posso dar um conselho a você, se você está em um momento ainda de definir o seu projeto, veja no seu grupo de pesquisa que métodos já foram usados, que dados já foram coletados e quem sabe você possa fazer parte de um elemento deles, de um braço do que o grupo está coletando. Porque isso permite, inclusive, que pesquisas com métodos múltiplos, eu vou dar um exemplo a vocês, que nós chamamos métodos mistos, sequenciais, você possa pegar um elemento dele, mas está dentro de um marco muito maior de segurança de dados. Eu dou um exemplo. Uma pessoa no Instagram me perguntou, disse assim, Débora, você gosta muito de fazer estudos de caso. Olha o seu estudo sobre a Zefinha. Certamente essa pessoa leu o que eu escrevi com Luciana e o que eu escrevi sozinha, Luciana Brito e eu sozinha, sobre o caso da Zefinha. Mas talvez ela não conheça que eu fiz um estudo censitário sobre os manicômios judiciários. Ela talvez não saiba que eu fiz um filme sobre os manicômios judiciários. Eu explico. Os manicômios judiciários são hospitais presídios para as pessoas que cometeram alguma infração penal e estão em sofrimento mental. Elas recebem uma medida de segurança e vão para esses locais. Nós fizemos um censo. O que significa censo? Nós fomos a todas as unidades do país, pudessem ser hospitais, pudessem ser alas em presídios. Nós abrimos os arquivos daquele estabelecimento, né, os arquivos de dossiês, e analisamos homem, mulher, idade, há quanto tempo está aqui, qual foi a infração, qual é o diagnóstico médico. E de cada unidade do país, nós coletávamos a pessoa que estava há mais tempo ali dentro. Ou seja, a pessoa mais antiga no sentido de há mais tempo trancafiada no manicômio judiciário. Depois de fazer todo o censo, Zefinha, em Alagoas, era a mulher mais antiga.
Então não é um estudo de caso 1, porque eu cheguei e selecionei uma mulher. Não é um estudo de caso 1, porque era aquela que eu tinha acesso, porque era alguém, por exemplo, da minha família. Ela era a mulher há mais tempo abandonada em um hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, manicômio judiciário, no Brasil, do estudo censitário. Entendem isso? Então, esse estudo de caso único, ele tem um sentido heurístico, porque toda a população me mostrou ela. Isso, se você está num grupo que coletou todo o censo, você diz, olha, eu quero estudar quem foi o ladrão de bicicleta e que está aí dentro. Você traça uma população que talvez tenha 15 pessoas, mas não são 15 quaisquer. São 15 vinculadas a um método misto sequencial, da qual você teve um censo e da qual você tem um estudo qualitativo. Assim foi feito o filme. Me entendem aqui? Então, quanto mais próximo vocês estão de um grupo, mais forte você fica para que o seu estudo, que pode ser sobre um caso, 2 casos, ele tenha um sentido maior. Eu dou um segundo exemplo. E não precisa ser você, o seu grupo, que faz todas as etapas. Durante a pandemia de Covid, ainda na pandemia de Covid, que o Brasil é que decretou, né, o seu término, mas aí está todo o risco ainda, o Brasil foi o epicentro de morte materna. Grupos de pesquisadores no campo da saúde, pesquisadores biomédicas, como, por exemplo, Melanie Amorim, eu não sei se vocês a conhecem, se não a conhecem, eu recomendo muito que conheça o trabalho de doutora Melanie. Ela é uma médica pesquisadora de Campina Grande, na Paraíba, e uma super pesquisadora. Ela, com outras pesquisadoras e pesquisadores, foi uma voz intensa durante a pandemia para falar sobre o que era a morte materna e o que estava acontecendo de errado entre nós para sermos o epicentro de morte materna por Covid. O estudo de Melania estava ali, estava mostrando as causas, o que estava acontecendo, como estavam cuidando dela, tudo do ponto de vista biomédico, do campo da saúde. O nosso estudo veio como um estudo sequencial, seguindo o grupo de Melania. Elas estavam dizendo, elas morrem, elas não morrem, elas recebem oxigênio, não recebem. E nós fizemos um braço daqui. O que nós fizemos? Uma fase qualitativa, que os estudos delas não conseguiam mostrar, porque pede outro método, dizer, nessas que morreram, o que foi que aconteceu com elas? O que foi que fizeram com essas mulheres? Né? Não é do que elas morreram, mas o que aconteceu para esse risco a estar grávida e com Covid no Brasil ser um fator de risco para a morte? O que aconteceu nos sistemas de saúde, no atendimento, na própria história dessa mulher, que ela morreu? Então, nós entrevistamos 25 famílias, ou seja, é um braço de 25 famílias, de um estudo populacional maior, de um fenômeno contemporâneo, em que grupos navegam em paralelo. E não precisa ser o mesmo grupo. Então, você tem dados epidemiológicos que me permitiam fazer perguntas. Entendem? Por exemplo, o estudo de Melania mostrava que as mulheres tinham um atraso em receber oxigênio, um atraso em ser entubada. Eu queria entender por quê, o que acontecia para atrasarem um tratamento tão fundamental. Eu tinha que perguntar o que aconteceu para a família. E é o artigo que nós escrevemos. Agora, há outras pesquisadoras depois de mim, depois de Luciana, depois de Gabriela, como, por exemplo, a Isa, como, por exemplo, a Mariana, que elas estão, como, por exemplo, a Vitória, que elas estão olhando desse grupo de 25 entrevistas um único caso. Uma família, por exemplo, que era uma avó e perdeu a filha e perdeu os netos, porque eram de homens diferentes, que inclusive tinham casos de violência contra essa mulher, mas que a lei, o direito de família, não entende a avó como parte de família. Ou seja, elas querem entender como o direito está mal preparado para o que é
para o que são as consequências de uma emergência sanitária. Então, Isa está trabalhando um caso concreto, Mariana, um caso concreto de como são provocadas disrupturas, são provocados fraturas em uma ideia de normalidade de operação do direito, das proteções de família, de concepções de família em uma emergência sanitária, em que uma figura como essa, que são novos modelos de família, de mulheres que convivem, de avós com filhos, com netos, inclusive em coabitação espacial, com ideias matrilineares de família, são ignoradas pelo direito porque elas são inexistentes para a norma. Elas estão fazendo este mergulho, entendem? Então, é um estudo de múltiplas sequências vindo da própria revisão da literatura. E essas três pesquisadoras, elas estão agregando outros dados. Elas partiram da entrevista que nós fizemos, elas estão fazendo novas entrevistas, elas estão analisando arquivos judiciais e médicos para compor o estudo de um caso único. Então, aqui me parece muito importante que era a pergunta que elas têm permitia esse tipo de método. E não é o revés. Eu quero fazer um estudo qualitativo. Não, qual é a pergunta que você está querendo trabalhar? E aí a gente vai ver qual é a técnica que melhor se adequa ou não para responder aquela pergunta. Então, a gente vai ver rapidamente em 15 minutos, e como eu disse, é muita informação. Hoje eu fiz 8 páginas de notas, tamanha quantidade de informação, então eu sei que eu estou indo muito rápido. Nas técnicas quantitativas, a gente chega na vida acadêmica e parece que é um fascínio, né, pelas técnicas. Parece não, que elas contêm mais verdade, que elas são mais poderosas, o poder de uma estatística. Mas nem sempre é assim. Você veja o nosso estudo de 25 famílias, é um estudo qualitativo, ele não permite generalizações, ele não permite dizer que é isso que sempre acontece, mas ele permite fazer afirmações importantes sobre o que aconteceu com essas mulheres. Então, não se preocupa com essas disputas entre as técnicas, se preocupa qual é que você vai ter condições, você vai ter prazer, dependendo do seu estilo, né, de argumentação, de pensamento, de adotar nesse seu projeto de pesquisa. Então, eu vou dar um segundo exemplo a vocês. Quando eu comecei a fazer pesquisas em prisão, e eu cheguei no presídio feminino do Distrito Federal, com um conjunto de estudantes de graduação e de mestrado, nós fizemos um censo. O que é um censo? Um censo é quando você tem um instrumento, né? Você tem um questionário, igualzinho o censo populacional do Brasil, do IBGE, e você faz perguntas. Então, era a primeira vez, e eu conheço raríssimos estudos no Brasil, que fizeram um censo em um presídio. Nós movemos todo o presídio e fizemos um perfil daquela população. O perfil por si mesmo, ele é descritivo, mas nós fizemos algo. Nós fizemos um mergulho nas presas em regime fechado e testamos uma variável, organizando em 2 grupos. Você veja que nós fizemos um método comparativo, mas era um censo das presas em regime fechado, e ali dentro nós fizemos 2 grupos, que era presas que haviam passado por unidades socioeducativas de internação e presas que não haviam passado. O que nós descobrimos é que ter passado por uma unidade socioeducativa de internação na adolescência aumentava tremendamente as chances de terminar no presídio. Isso foi uma descoberta que talvez as pessoas saibam por intuição, por experiência. Uma coisa diferente é mostrar, é atestar, é provar. Gente, aquilo para mim foi muito impactante, que era a certeza da ineficiência desses sistemas punitivos, esse arquipélago punitivo. Mas aquilo foi muito inquietante para mim, é dizer algo muito errado está acontecendo muito cedo na vida dessas mulheres, na adolescência, na pré-adolescência, que ela se torna refém de uma porta giratória do sistema punitivo. É daí que eu vou para o sistema socioeducativo.
Eu disse, se eu soube que ela termina na cadeia, eu quero entender o que está acontecendo com ela aqui. Se ela veio da rua, eu quero entender o que está acontecendo com ela numa Cracolândia, que foi outro estudo que eu fiz. Então, esses estudos estavam conectados, não só pela teoria, como um arquipélago punitivo, mas também porque a cada pesquisa que eu fazia abria uma nova portinha para dizer, olha só, 1 em cada 4 das que estão em regime fechado vieram da socioeducação. Eu preciso entender quem eram elas lá. Então, quando eu escrevi o livro Cadeia, que foi me sentar num consultório médico de psicologia, de assistência social, serviço social, no presídio, eu já tinha feito o censo, eu já tinha analisado arquivo, eu não estava ali só escutando. Então, as pessoas às vezes leem o livro, não sei se vocês conhecem, é um livro de histórias que eu ouvi dentro dessa unidade durante 6 meses. Eu ia lá todos os dias e eu ouvia as histórias, e são histórias que eu conto em 2, 3 páginas. Talvez as pessoas achem que são simplesmente histórias, que qualquer pessoa ouviria as mesmas histórias que eu, mas talvez ela não fizesse a mesma seleção que eu fiz. Talvez ela não as recontasse com os mesmos elementos que eu contei. Então, se você tem esse livro, eu convido você a abri-lo e ver qual é a primeira história que eu conto. É a história de uma menina que tinha vindo de uma unidade socioeducativa. Porque os dados do censo já me mostravam isso. Os dados que eu estava começando a me aproximar da unidade socioeducativa, eu queria compreender. Essa é a primeira história. É a porta giratória que pegava essas meninas. Se vocês verem lá no meio do livro, tem uma história sobre uma usuária de crack. Eu já estava me aproximando das Cracolândias. Ela está ali, porque era esse arquipélago punitivo que circulava naqueles consultórios, mas circulavam as pesquisas que eu estava fazendo e eu estava estudando. Então você pode ler esse livro como um livro de histórias que surgiu nos gabinetes da saúde, ou você pode lê-lo com a conexão com uma série de outros métodos e técnicas de pesquisa. É assim que método qualitativo e quantitativo está muito mais próximo do que os manuais ou do que essas disputas acadêmicas podem nos dizer. Mas os estudos sequenciais que você pode fazer ou pela revisão da literatura ou por você mesma conduzindo, ele ajuda você a saber o que ouvir, o que contar, como consolidar os dados. Na pesquisa qualitativa, você tem mais 8 minutos. Talvez você tenha que ir para descobrir algo de novo. Você não tem aquelas forças da pesquisa quantitativa, que é a generalização, que é calcular uma amostra para dizer que assim acontece na população. Mas você talvez tenha outras forças, talvez não, você tem, e que é elas que você deve abraçar. A primeira é que, em geral, você vai fazer estudos qualitativos quando você tem uma ausência de estudos numa área. Então, você está indo dizer algo muito novo, como foi na nossa pesquisa sobre Covid com as famílias. Muito novo, estávamos no tempo da pandemia, é um tema super importante, as mulheres morrendo, e os estudos biomédicos não respondiam isso. Quem eram elas, além de números diagnósticos? Você tem questões que não cabem numa pesquisa qualitativa. Por exemplo, eu já fiz muitas pesquisas sobre aborto, né? E pesquisas sobre aborto, de saber que métodos as mulheres usavam, você consegue fazer em pesquisas quantitativas de questionário se ela usou remédio ou se ela não usou. Mais do que isso, você não consegue captar em métodos quant. Você tem que fazer entrevistas, saber como foi o itinerário terapêutico, se ela usou chá junto com o remédio, se ela usou o remédio à noite, se ela usou corretamente, quem ajudou ela. O método quantitativo não vai te dar isso. O método qualitativo vai permitir você mergulhar nisso que se chamaria o itinerário terapêutico para o aborto. Me entendem aqui? Então não há melhor nem pior. Há aquele que se adequa a responder a sua pergunta. Então, numa pesquisa quantitativa, você tem clareza do seu conceito, da revisão da literatura, você passa muito tempo
montando o instrumento, você vai coletar o dado. Está padronizado, você não muda. Uma pesquisa qualitativa, você toma muito tempo na fase de campo. Campo, eu estou usando todo o seu conjunto empírico, né? Pode ser arquivo, pode ser processo, pode ser entrevista, pode ser uma etnografia. Você parte de conceitos, você vai para o campo vai provocar os conceitos, você vai reelaborá-los para daí fazer afirmações. Esse processo ele é muito mais longo. No manual vocês viram que ele dá uma métrica. E essa métrica eu queria que vocês se assustassem. Ele diz o seguinte: imagine você que cada entrevista sua demora 90 minutos. Na pesquisa de morte materna, as mais rápidas demoravam 60 minutos. Ele diz: multiplique por 6 cada entrevista, ou seja, para chegar num sujeito, não é 1 hora de entrevista, vai ser 6 horas, se você contar a transcrição, o tempo de agendamento, os imprevistos que você vai ter, a pessoa desmarcar, você localizá-la. Então imaginem vocês, gente, que você está pensando em fazer 10 entrevistas de 1 hora. Cada entrevista 6 horas, 1 hora, 6 horas para sua métrica de composição, você está falando de 60 horas. Quando você está montando seu cronograma, tá lá, 60 horas para fazer 10 entrevistas. Então pensa novamente a importância que é participar de um grupo de pesquisa, em que uma parte já foi coletada, a literatura está revisada, alguns arquivos já estão copiados, da qual você vai coletar outros elementos. É muito importante, dado o estreitamento de um mestrado, de um doutorado, de escrita de artigos, que você faça isso colaborativamente. Então, você não pode subestimar, eu quero começar a resumir, e eu sei que vocês vão reclamar, que foi informação demais, mas pensa, vocês têm um manual, vocês podem estudar, vocês podem abrir algumas das coisas que eu estou dizendo aqui. Que você tem que conhecer ali a realidade material da qual você vive em um determinado momento. Quando eu fui escrever o livro Zika, eu me deparei com o que parecia ser a primeira mulher, o nome dela é Sofia Tesa, da qual tinha levantado a hipótese de que aquelas bolinhas no corpo de Zika poderiam levar à transmissão vertical de Zika. Quando eu cruzo com um artigo que era de um grupo internacional sobre o primeiro caso na literatura, e o caso dizia que era de uma mulher que tinha vindo do Rio Grande do Norte e era uma italiana, eu comecei a buscar qualquer registro de uma italiana que em algum momento tivesse feito contato com algum médico no Rio Grande do Norte, de alguma italiana que tivesse escrito em algum lugar pedindo ajuda. Que às vezes a pessoa que está nessa jornada por fazer ciência com o próprio corpo, ela vai deixando pistas. E é assim que eu chego num médico do Rio Grande do Norte que tinha conversado com um italiano, eram perguntas e respostas para uma revista que uma italiana tinha falado, até que eu chego num e-mail que podia ser dessa italiana. Eu escrevo para os pesquisadores, isso está no meu livro Zika, né? Que é a primeira mulher e o nome dela. Eu escrevo para os pesquisadores me dizem: eu não posso dizer quem é ela. Ela falou para nós em regime de sigilo, dizia, mas pergunta para ela se ela aceita falar comigo. Eu não sei se por razões éticas ou por controle de poder, eles nem tentaram. E eu fui por regimes públicos, né, do que me parecia ser ela. Eu não falo italiano, né, gente? Eu traduzi no Google, gravei um vídeo de mim mesma falando para ela em italiano e dizia: eu sou eu estou escrevendo esse livro, eu queria muito poder saber se é você, reconhecer quem foi você. O artigo científico diz que você fez uma interrupção da gestação. Eu queria contar a sua história nos seus termos. Mas gravei um vídeo e, claro, todos vocês podem rir de mim com um italiano que não sei, ela achou talvez patético ou tão afetuoso eu ter feito um vídeo em italiano que ela me escreve uma longa carta.
e começa achando graça, né, do meu italiano e de eu ter me gravado. E ela diz, eu vou falar com você e eu vou te escrever uma carta. E aí chega uma carta gigante em que ela conta a história dela. E ela conta que, na verdade, ela não abortou. Ela conta que ele parou de dançar, o bebê dela se chamava Pietro, tinha parado de dançar na barriga. E eu conto a versão dela. E eu coloco num rodapé que os cientistas disseram que induziram um aborto. A mim não me interessa saber como foi feito. Interessa saber que eu contei com o nome dela, qual foi a primeira mulher, com a autorização dela, obviamente, que fez ciência no próprio corpo. E antes de qualquer cientista fazer a pergunta sobre a transmissão vertical, essa mulher fez para os cientistas. Zika é um livro que vai contar essa ciência do vivido, essa ciência doméstica, né? Então, Sofia Tesa, para mim, como o nome de outras mulheres do sertão e do Agreste, eram importantes de serem nomeadas como as cientistas do próprio vivido. Esse é um exemplo de um uso de uma técnica de caso único, qualitativa, dentro de um grande conjunto de técnicas como eu tinha usado para escrever esse livro. Então, eu espero que essa minha peregrinação de histórias por vocês e de diferentes caminhos inspire vocês a pensarem e a não caírem na armadilha de que são métodos quantitativos, de que todo mundo tem que fazer números, de que todo mundo tem que traçar amostra. Você pode fazer as coisas mais patética, talvez, né? Que é gravar um vídeo de você falando em italiano para alguém, para você contar a história de uma, né? Ou então ficar parada numa sala de uma enfermaria, de um presídio durante 6 meses sem nunca ter emitido uma pergunta. Eu nunca fiz uma pergunta para escrever cadeia. Cadeia é como se eu fosse uma mosquinha na parede. Eu só ouvia o que os outros falavam, né? Eu me apresentava, eu vestia a cor da vigilância do presídio, eu vestia preto, eu não queria que nenhuma delas me confundisse como se eu fosse uma cuidadora, mas eu nunca fiz pergunta, né? Elas me deram autorização para contar a história, eu só ouvia. Quando eu fui para a unidade socioeducativa, eu durante um ano, eu passava 24 horas a cada 72 no presídio, na unidade. Eu dormia ali dentro. Então eu fiz entrevista, eu fiz etnografia, eu fiz fotografia, eu conversava, eu desenhava, eu fazia tudo que era possível ali dentro. Quando eu fui para os manicômios judiciários, eu fiz um censo dos arquivos, com um monte de outros pesquisadores, né? A gente abria pasta por pasta. Depois eu liguei a câmera, eu contei história. Quando o Bubu me escreve um poema, que é o Casa dos Mortos, o filme se define a partir do poema dele. Eu nunca tinha pensado que o filme ia ter um poema compondo um roteiro. Ele surge do campo. Na Cracolândia, quando eu chego, as pessoas me contavam a história do El Anjo, vocês podem ver esse filme, se chama Hotel Light, vem do vivido, em que as pessoas me dizem, olha a cena do anjo. Eu sabia que eu ia contar a cena do anjo. O que eu sabia que eu queria contar a história de uma mulher, que foi Angélica. O resto surgiu. Quando eu comecei a pesquisar aborto, eu via que nós falávamos aborto, mas as mulheres, quando contavam as suas histórias, elas não nomeavam assim, como fazem a religião, a medicina. E quando eu fui fazer o filme Eu Vou Contar uma história muito bacana, gente, de conhecer. Quando nós apresentamos a ação ao Supremo, que pede a descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas, havia talvez esse cinismo de dizer, mas quem são as mulheres que fazem aborto? Que histórias são essas? E aí eu fiz uma linha de WhatsApp junto com a Anish, da qual as mulheres que quisessem contar suas histórias entrassem no WhatsApp e me dissessem, eu quero conversar com você. Durante muitas semanas eu funcionei como um 0800. As mulheres entravam, eu perguntava se
aquele aborto tinha acontecido há mais de X anos, porque era onde havia segurança para elas contarem, e se sim, se elas queriam me contar a história. Eu ouvi mais de uma centena de histórias de aborto. E eu fiz uma campanha que se chamava Eu Vou Contar, que durante 54 semanas, ou seja, durante um ano, eu contava uma história por semana. Toda essa série está no YouTube. Uma artista chamada Valentina Frais, do estúdio Anêmona, ela fazia uma arte de fundo e eu contava aquela história. A Marta já me sugeriu muito que eu publicasse aqui essas histórias. Não sei se faz sentido, se vocês acharem que faz sentido, eu podia publicar a primeira e vocês me dizerem. Claro que vocês vão ficar falando do meu cabelo o tempo inteiro, porque eu começo a campanha com cabelo enorme, aí eu corto ele fica de 3 cores, até ele começar a ficar branco. Mas em que toda semana eu escrevia uma história, eu contava uma história. Escrevia uma história, eu contava uma história. Era como uma vigília, sabe, gente, da memória, daquelas mulheres que me contaram e que aquilo tinha que circular. Elas contaram para o circular. Se chama Eu Vou Contar. Eu vou fazer uma publicação aqui e vocês me dizem se faz sentido e eu posso ir fazendo. São 54. E é uma vigília de uma história dela, nossa, de todas, de algumas de nós, e no largo. Então você tinha mulheres jovens, mulheres mais maduras, mulheres prostitutas, mulheres que estavam em outro momento da vida, com filhos, mulheres que nunca haviam contado para ninguém, em que elas vinham no WhatsApp e contavam. Eu ligava, elas ligavam, a gente não se via, mas eu ouvia e eu estava ali. E eu fico pensando, o que será que eu fui para elas? Porque elas foram muito para mim, né? Ouvir e talvez eu possa, 3 anos depois, faz 3 anos esse projeto, ele ganhar outra vida com vocês agora. Na época ele circulou muito pouco, gente, muito pouco. Não sei se foi o meio, eu não sei o que era. Talvez aqui com vocês ele possa circular novamente. Eu queria saber se fez sentido, gente, se o tamanho da amostra influencia na credibilidade. Sim. Se você estiver fazendo uma pesquisa quantitativa, sim. O tamanho da amostra é decisivo para o seu estudo ter credibilidade, porque a amostra é o que vai determinar a confiabilidade e sua capacidade de generalização. Por isso que em alguns estudos qualitativos a gente não fala de amostra, a gente fala de um grupo que você entrevistou, que você contactou, porque você não está buscando generalização e nem está buscando afirmações amplas. Mas eu vou divulgar aqui, tá, Danilo? A gente tem tempo de fazer algumas respostas. O Danilo pergunta se no Kindle tem essa história da italiana. Tem, que se chama, eu acho que se chama o capítulo A História da Sofia Tesa, que é a primeira, tá? A Isis pergunta se o método pode ser modificado durante a pesquisa. Pode sempre. O único problema de modificar durante a pesquisa é que você se perca no seu cronograma, né? Marcos, a gente pode falar de análise num outro, certo? Porque a análise é outro mundo. Mas você sempre pode mudar. Eu vivo mudando, ampliando, costurando. Os cuidados éticos a gente vai ter uma banquinha, tá, Luciane? Que é outro universo, pode ser? A Maria pergunta se pode fazer um censo de matéria jornalista. Sem dúvida nenhuma. Vocês leram hoje, como leitura complementar, o Notícias de Homofobia, que ele sai de um censo de notícias. É muito importante saber como você compôs o censo, tá? Mas claro que você pode transformar as notícias em um arquivo e daí traçar um censo. As categorias em pesquisa qualitativa é você pensar como em pesquisas quantitativas. A questão apenas é que a sua categoria que você parte a pesquisa, ela vai ganhar sentidos e interpretações com o campo.
entende? E na pesquisa quantitativa elas são muito mais herméticas. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pesquisa. Pergunta se os vídeos da banquinha ficam salvos. Sempre ficam salvos. A Denise pergunta: na pesquisa quantitativa é possível replicar uma metodologia? Sem dúvida. Na nossa pesquisa nacional do aborto, a gente usava uma cédula. A Maria das Dores Nunes é uma pesquisadora do Piauí, e junto com o Alberto Madeiro, por exemplo, Alberto Madeiro, ele replicou a técnica de urna para fazer um estudo com prostitutas no Piauí sobre a experiência do aborto. Então, algumas pessoas já replicaram o instrumento da urna, das perguntas, para outros tipos de pesquisa. A das Dores faz a pesquisa do censo e depois trabalha com adolescentes e morte materna. Ou seja, você tem muitas vinculações, mas o instrumento pode ser reproduzido. Patrícia, a dúvida contra a generalização, eu diria ao revés. Por que essa ambição por generalizar? Poucos estudos, poucos métodos permitem generalização. Grande parte da ciência não é feita de técnicas de pesquisa que permitem generalizações. O nosso desafio é conseguir falar e falar coisas importantes sem essa ambição de poder da generalização, de dizer sempre assim, isso acontece assim. Eu acho que, na verdade, é a gente abdicar um pouco do nosso poder. A Frankeline fala de abraços do MST, que é o boné. Eu vou pegar, eu ganhei do próprio MST, gente. Então, ele está aqui autorizado. Ele não é só, ele não vejam só como ele não é um elemento estético, ele é um elemento político, ainda mais nesse ano de eleição. Ele é um elemento político sobre as nossas vidas, sobre o que a gente espera para 2022. Muito obrigada a quem lembrou, a quem me presenteou. É importante, né? Me digam se vocês têm mais perguntas, né, para essa incursão no boné do MST. Por fim, eu queria dizer a vocês que não confundam confiabilidade, confiança com neutralidade. Ele fala aqui no final da importância da neutralidade. Eu diria, talvez a gente pensar melhor, a gente ser uma pesquisadora confiável. Eu tenho um boné do MST aqui, eu não sou neutra, né? Eu tenho os meus pés no mundo, mas o que eu faço na ciência tem que ser confiável, mesmo pelas pessoas que não gostam de mim, mesmo pelas pessoas que pensam diferente de mim, mesmo pelas pessoas que vão acreditar em um mundo muito diferente do que eu quero habitar. Eu quero habitar um mundo em que o sistema punitivo, o sistema carcerário, não seja esse que persegue as populações mais pobres, as populações negras, as mulheres. Eu não quero. Eu não quero habitar um mundo em que as mulheres têm medo, em que as mulheres correm risco de vida por fazer aborto. Eu não quero habitar um mundo em que há racismo, em que há homofobia, em que há transfobia. Então, esses são os meus pés no chão. Eu faço ciência para habitar e ajudar a viver em um mundo em que haja menos discriminação, em que a ciência seja um instrumento de transformação. Eu não faço ciência só por ser cientista. Eu faço pesquisa porque é um instrumento de poder, confiável e transformador para os regimes de injustiça aos quais nós vivemos. Então, eu não sou neutra, mas eu posso ser confiável. E se eu venho aqui todos os domingos, é para compartilhar com vocês um instrumento de poder para a transformação social. No que você acreditar, e eu espero que você acredite, nos direitos humanos, nas liberdades, na igualdade. Porque é só com os pés no mundo, e é só com a mão muito suja de lama que nós vamos transformar. E que nós vamos transformar o país que está diante de nós esse ano. E nós precisamos da ciência. Nós precisamos de uma boa ciência. Eu estou aqui, quase que caía, que a bateria está quase caindo.
Se eu estou aqui aos domingos, se eu passo o meu domingo pensando como fazer melhor, me preparando, botando 1000 canetinhas, e eu vou mostrar uma coisa, sentada aqui, olha só, igual a doida, olha só, se eu tô aqui no domingo, colorindo tudo para poder pensar, é porque eu quero encontrar vocês e que vocês sejam muito mais fortes do que o que eu sou, do que o que eu fui, e que usem a ciência para transformar esse estado de coisas injustas. A ciência tem que ser ocupada por nós. Façam o backup do currículo Lattes e até domingo que vem. Um beijo em todo mundo, viu?